O plenário do STF deve retomar hoje o julgamento de um deputado federal acusado de propaganda eleitoral indevida. Na semana passada, início do julgamento do deputado Osiel Alves de Oliveira, o ministro Luiz Fux leu o relatório e hoje deve apresentar o voto, assim como os demais ministros. O parlamentar da Bahia é acusado de ter praticado no dia da eleição o crime de propaganda eleitoral proibida. Durante entrevista a uma rádio no dia 3 de outubro de 2010, ele teria indicado candidatos a diversos cargos, inclusive ele mesmo, Osiel Alves de Oliveira, acabou eleito deputado federal. O Ministério Público Eleitoral ofereceu a denúncia e o caso veio parar no STF por causa do cargo que o acusado ocupa. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou na sessão anterior do plenário pela condenação do parlamentar. De acordo com o procurador, as provas periciais e as testemunhas comprovam a autoria e materialidade do crime. Ainda segundo ele, a propaganda política foi explícita. Comprovadamente, através de prova pericial, a realização de propaganda eleitoral indevida em período vedado, em veículo de comunicação de massa, em favor do acusado e de outros candidatos da sua própria coligação. A defesa de Osiel alegou que a denúncia não detalha o suposto crime e a degravação da entrevista foi feita sem comprovação científica e dificulta a definição das vozes de cada entrevistado. Os peritos disseram que o material periciado não se prestava para os fins pretendidos, eram meras cópias de mídias. Não houve perícia. O laudo foi para dizer que não houve perícia, por conta da deficiência do material. Agora, cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal decidir se houve ou não o delito. Dia de plenária no Supremo, dia de doutora Gisele aqui no Jornal da Justiça. Doutora, boa tarde. Qual a pena prevista para o crime que o deputado está sendo acusado? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A acusação, na verdade, é de um crime bastante conhecido, popularmente conhecido como boca de urna, né? Está previsto na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, é um crime eleitoral, e a pena prevista para esse ilícito varia de 6 meses, a pena mínima é de 6 meses a 1 ano, além de multa. O que o legislador, na verdade, quis proteger com a incriminação dessas condutas é exatamente a liberdade de voto, a livre manifestação da vontade do eleitor no momento de escolher o seu candidato. O que configura a propaganda vedada? Tudo aquilo, Fred, que na verdade vai contra o que está estabelecido na Lei das Eleições e também nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, pode ser considerada como uma propaganda vedada, proibida, enfim, indevida. E merece as punições dentro daquilo que a própria legislação estabelece. Então, por exemplo, no dia das eleições, você não pode ter comícios, ter carreatas. São condutas que estão tipificadas na lei e que configuram um crime. Também não é possível, por exemplo, no dia das eleições, você estar tentando angariar votos, seja para um partido político ou para um candidato. São disposições que estão no artigo 39, parágrafo 5º, incisos 2, 3 da Lei das Eleições. E teria sido justamente esse, né, o crime, segundo o Ministério Público, que o deputado teria cometido. Ele teria pedido voto para ele e para outros candidatos no dia da eleição numa rádio, né? E é engraçado que, inclusive, há 3 anos atrás, foi exatamente no dia 3 de outubro de 2010. Quem é o próximo a votar sobre esse caso? Bom, nesse caso, o que já aconteceu? O ministro Luiz Fux, que é o relator, ele já fez a leitura do relatório. Agora ele vai apresentar o voto dele em relação ao mérito dessa ação penal. Se ele entende que há ou não procedência para uma condenação ou se o deputado federal deve ser absolvido. Logo após o voto do ministro Fux, quem vai votar é a revisora, a ministra Rosa Weber. Em ações penais originárias, existe essa figura do revisor. Então, após a leitura do relatório e do voto do relator, é o revisor que se pronuncia. E só depois é que os demais ministros começam a participar do debate. O que pode acontecer caso ele seja condenado? Pode sofrer uma punição prevista, essa pena de 6 meses a 1 ano, e isso pode ter outras consequências no que diz respeito aos direitos políticos dele. Tá certo. Também está previsto na pauta de hoje um recurso extraordinário que questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF reconheceu que as associações e sindicatos têm legitimidade para entrar não só com mandado de segurança coletivo, mas com ações judiciais que busquem direitos dos filiados, independentemente da autorização de cada um. A Advocacia Geral da União entende que a decisão fere certos dispositivos constitucionais. Quando se trata de demanda envolvendo a associação, a própria Constituição Federal reconhece a legitimidade da associação
para representar em juízo seus associados. Mas a própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 21, ela vai exigir que essa representação se dê mediante autorização expressa do associado. Então, é a Constituição que exige autorização expressa, diferentemente do sindicato. Para a União, os associados que não autorizarem expressamente a associação a entrar com o processo não podem se beneficiar com uma decisão transitada em julgado. Já o advogado da parte tem outro entendimento. O caso já é afetado, ao meu ver, pela coisa julgada, como também o elemento que justificasse essa tese da União, ele é bem superado, a jurisprudência é pacífica nesse sentido, tanto no STJ quanto no próprio STF. Já tem diversos julgamentos onde autoriza a atuação por substituição processual. Esse entendimento é um entendimento retrógrado que, na realidade, vai ser reavaliado como um ponto final pelo Supremo Tribunal. O plenário do Supremo Tribunal Federal já havia começado a analisar o caso, mas o pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa suspendeu o julgamento. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, já apresentou o voto. Ele negou o recurso e o ministro Marco Aurélio aceitou parcialmente. Agora, o julgamento pode ser retomado. O caso teve repercussão geral reconhecida. Bom, doutora Gisele, em que sentido o voto divergente do ministro Marco Aurélio? O ministro Marco Aurélio entende que aqueles filiados que não autorizaram expressamente a associação a entrar com uma ação de conhecimento, que foi a ação que efetivamente constituiu o crédito daquelas pessoas, eles não poderiam, então, ser beneficiados com a execução daquela sentença. Então, o ministro Marco Aurélio entendeu que não poderia haver uma ampliação daquelas pessoas que foram beneficiadas na ação de conhecimento, ou seja, na ação que constituiu o crédito, eles não poderiam, então, outras pessoas vir na ação de execução para poder cobrar uma sentença que não mencionou aquelas pessoas em relação ao que foi discutido. Então, exatamente isso. Na ação de execução, para o ministro Marco Aurélio, aqueles filiados que não autorizaram a associação a ajuizar a ação inicial não poderiam, então, ser beneficiados com a decisão. Mas a Constituição fala em autorização. Aí como é que fica esse caso? Esse é o ponto crucial da questão. Existem alguns entendimentos. E aí o que o Supremo efetivamente vai definir é exatamente o alcance dessa autorização, dessa expressão, autorização expressa que está na Constituição Federal, inclusive as consequências processuais que dela decorrem. Alguns doutrinadores entendem que essa autorização ela não precisa ser individual, expressa por cada um dos filiados. Eles entendem que o próprio ato constitutivo da associação, seja pelo estatuto, pela lei, enfim, esses atos constitutivos da própria associação, isso por si só já legitimaria a associação a atuar em nome dos associados. Mas existem outros doutrinadores que entendem de forma diferente, que seria necessário, na verdade, autorização individual e expressa com a finalidade específica. Tá certo, doutora. Vamos mudar de